quando eu marquei o casamento no cartório, a minha mãe decidiu fazer um almoço só para a família, em casa mesmo. Ela falou, eu e a sua avó vamos fazer o almoço para poder não passar em branco, não passar batido. E a gente vai fazer um almoço, o pastor vai lá e ora, né, por vocês. E a gente faz um almoço lá só para não passar em branco. Mas, queridos, quando a minha mãe falou isso, eu já fiquei assim com o meu coração extremamente grato, porque, né, a gente não tinha dinheiro para nada. E o Senhor estava provendo aquilo ali. E quando o Senhor viu o nosso coração grato, a gente agradecendo a Ele por tão pouquinho que Ele tinha feito, o Senhor começou a abrir os céus. E aí, assim, de um almoço que seria na casa da minha avó apenas para a família, o Senhor proveu o nosso casamento no cartório, o Senhor proveu para nós. Ele usou pessoas para nos abençoar. Nós ganhamos o salão de festa, já incluso com a decoração do nosso casamento. Eu pude escolher toda a decoração que eu queria, do jeito que eu queria, com o buffet do almoço. Nosso casamento foi feito de dia, então nós ganhamos o buffet do almoço. Estava incluso nesse buffet o almoço, né, as bebidas, refrigerante, suco para os nossos convidados, bolo, doce, bombom, estava tudo incluso e foi assim o Senhor quem nos abençoou, nós ganhamos. Logo depois, quando nós começamos a planejar as coisas, aí a gente marcou o casamento e já teria uma celebração, né? Que seria no salão de festa, já teria uma decoração de casamento ali, teria bolo de casamento, a gente poderia convidar, chamar mais pessoas para poder participar desse momento com a gente. E aí, quando nós contamos na igreja, teve um encontro de casais e nós testemunhamos assim um pouquinho do nosso testemunho do que o Senhor estava fazendo na nossa vida. A gente ainda não tinha se casado, faltava poucos dias, faltavam assim uns 20 dias para o nosso casamento. Nós demos esse testemunho lá na igreja. Quando nós demos esse testemunho nesse encontro de casais, nós fomos ainda mais abençoados. O dono do salão de festa, que também era da nossa igreja, ele nos abençoou com a entrada de cantinho mineiro. Então, antes do nosso casamento teria só um almoço e depois teria o bolo. Mas enquanto seria feita a celebração, não tinha nada para ser servido de entrada. Então, nós ganhamos a entrada do cantinho mineiro. Foi assim, tinha muita fartura, muita coisa. O Senhor proveu o dinheiro até para as nossas roupas de casamento, para o meu marido comprar a roupa dele e para mim, né, para o meu vestido que eu queria vestir um vestido de noiva. Eu não queria nada assim muito arrumado, porque nosso casamento seria de dia, mas eu queria um vestido que desse a entender que eu era noiva, um vestido bonito. E assim, eu pude escolher exatamente do jeito que eu queria o meu vestido. E se eu contar para vocês, vocês não acreditam como que esse dinheiro veio. Gustavo, na época, ele estava desempregado e eu ganhava muito pouquinho, era só para pagar as nossas contas, o aluguel, assim, a compra do mês, as contas de água, de luz, não tinha dinheiro sobrando. O Senhor, de forma assim milagrosa, fez cair um dinheiro na nossa conta 2 meses seguidos, para que a gente pudesse pagar a roupa do nosso casamento, os nossos calçados, né, que eu queria comprar uma sandália nova, os meus acessórios. E, queridos, assim, foi maravilhoso. Você receber provisão diretamente das mãos do Senhor, um dinheiro aparecer na sua conta, um dinheiro que não existia. E simplesmente um dia a gente acordou com uma notificação que havia caído um dinheiro na conta do Gustavo. E esse dinheiro era a provisão que a gente precisava para poder comprar isso. Então, assim, quando eu digo para vocês que o Senhor, ele proveu absolutamente tudo, foi absolutamente tudo. Aquilo que nós compramos, aquilo que nós pagamos, não era um recurso que era nosso, não era um dinheiro que a gente tinha guardado, não foi algo que foi planejado. O Senhor enviou, o Senhor fez aparecer aquele dinheiro na nossa conta. Vocês têm noção disso? Um mês antes do casamento, o Senhor fez aparecer aquele dinheiro na nossa conta. Depois, passado alguns dias, a gente precisava de dinheiro para pagar mais algumas coisas. E mais uma vez caiu o dinheiro na nossa conta. O dinheiro que nós não esperávamos. O dinheiro que nós não sabemos como, mas foi a mão do Senhor que proveu e colocou aquele dinheiro lá. Então, assim, o Senhor, ele realmente envia recursos. O Senhor realmente envia providência. Quando a gente não tem, mas quando a gente escolhe fazer a vontade dele, quando a gente escolhe estar diante do Senhor com a vida correta, quando a gente escolhe
dedicar nossa vida verdadeiramente ao Senhor. E assim, até então, né, muitas coisas, o Senhor já tinha nos abençoado com muitas coisas, nós já estávamos extremamente gratos, mas não parou por aí, o Senhor continuou fazendo. Eu ganhei a minha produção de maquiagem e de cabelo, porque até então, igual eu falei com vocês, nós não tínhamos dinheiro para pagar nada, para planejar nada. Então, assim, eu mesma iria me maquiar, eu mesma iria me arrumar, mas o Senhor proveu, o Senhor foi lá e usou uma tia minha para poder me abençoar com a minha produção de maquiagem e de cabelo. Eu fiquei uma noiva linda. Logo depois, uns dias depois, o meu pai ligou para mim e falou: minha filha, como que estão as coisas do casamento? Eu recebi um dinheiro inesperado, que um dinheiro que eu não estava esperando, e eu decidi abençoar vocês com alguma coisa. O que está faltando pro casamento de vocês? E aí, queridos, não estava faltando nada. Não estava faltando nada, porque o Senhor estava provendo todas as coisas. E para gente que não tinha dinheiro para casar nem no cartório, tudo aquilo que o Senhor já tinha provido até agora, já era mais do que o suficiente, já era mais do que nós pedíamos, mais do que nós imaginávamos. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que nós pensamos. Esse é o nosso Deus, é o Deus que nós servimos. E aí o meu pai um dia me perguntou: eu tenho esse dinheiro aqui, essa quantia, o que está faltando no casamento de vocês? O que você queria para o casamento? Aí o meu pai me ofereceu, na época, um vestido, daqueles vestidão mesmo, com véu e grinalda, mas eu não casei com esse tipo de vestido. Eu vou deixar depois umas fotinhas do casamento passando para vocês verem um pouquinho do quão lindo foi o que o Senhor fez na nossa vida, as fotos nossas lá. Então, assim, eu não queria casar com aquele vestidão todo grandão, né, véu, grinalda. Eu não queria, eu quis um vestido mais simples. E aí eu falei: não, pai, o que eu queria era, se o Senhor quiser nos abençoar, o que a gente ainda não tem seria um fotógrafo para tirar as fotos do nosso casamento, porque eu queria que isso ficasse registrado, né? Eu queria que isso ficasse marcado na nossa memória. E meu pai falou: pode ir lá, pode procurar um fotógrafo, eu tenho esse valor aqui para poder te abençoar, você pode ir lá, pode escolher o fotógrafo, para o fotógrafo tirar as fotos do casamento de vocês. E aí, assim, mais uma vez meu coração se encheu de gratidão, e nós contratamos um fotógrafo, ele tirou as fotos do nosso casamento no cartório, e depois do cartório a gente foi direto para o salão, né? Para o salão de festas, e ele tirou a foto da nossa celebração no salão de festas, tirou as fotos do nosso casamento, fotos nossas. E aí, queridos, o dia que a gente foi fechar esse fotógrafo, poucos dias antes do nosso casamento, era assim, pouquinhos dias, faltava 15 dias, o dia que a gente foi fechar. Esse fotógrafo ofereceu a gente um quadro daqueles que fica no salão de festa lá com a foto do casal. E o quadro, assim, tava por um valor, era muito barato, um quadro daqueles de MDF, sabe? E ele ofereceu pra gente, e era um valor, assim, que a gente tinha o dinheiro na conta que o Senhor proveu, então tinha um dinheirinho, um restinho que tinha ficado lá sobrando. Mas eu pensei: vai aparecer alguma coisa do casamento para poder comprar, e aí a gente paga com esse dinheiro. E aí o fotógrafo ofereceu a gente esse quadro e a gente tinha o dinheiro para poder pagar. E eu pensei: nossa, seria lindo se a gente tivesse um quadro desse lá. Só que a gente não tinha feito fotos de pré-wedding, né? E aquelas fotos bonitas que o casal faz, né? Geralmente fotos externas ou foto no estúdio que o casal faz antes. E a gente não tinha feito. Mas estava ótimo, que o Senhor tinha, né, enviado a providência, o casamento, a gente não ia ter nada, e a gente já tinha todas essas coisas que o Senhor já tinha, né, provido para nós. Então, assim, aquilo ali nem estava me fazendo falta, eu nem estava lembrando daquilo ali. Mas aí o fotógrafo ofereceu a gente esse quadro, e eu falei assim: olha, a gente queria muito o quadro para a gente colocar lá no dia, só que a gente não fez fotos de pré-wedding, né? A gente não tirou essas fotos. E aí o fotógrafo virou para a gente e falou assim: olha, se vocês comprarem o quadro, a gente marca na semana que vem, eu vou dar vocês a foto e a gente tira umas 10 fotos lá, e eu deixo vocês escolherem uma das fotos
para vocês colocarem no quadro. Então, ou seja, ele estava dando a foto pra gente. A gente comprava o quadro e ganhava a foto. E com isso eu falei, maravilhoso, a gente vai ter um quadro e depois a gente vai colocar o quadro na nossa casa. Olha que bênção do Senhor. Tá, queridos, nós programamos com ele na semana seguinte, porque ficaria faltando apenas uma semana para o nosso casamento. E assim, a gente, né, a gente se produziu, eu consegui um vestido emprestado, uma amiga minha que sabe maquiar fez a minha maquiagem, e aí nós combinamos com o fotógrafo de ir em um lugar externo aqui na nossa cidade para ele tirar algumas fotos nossas e a gente escolher a foto para o quadro, né? Que seria uma foto só. Esse fotógrafo, ele tirou muitas fotos nossas. Parecia que a gente estava fazendo um ensaio. Parecia que a gente estava fazendo um ensaio realmente de pré-wedding, sabe? E assim, ele tirou muitas fotos lindas, maravilhosas. A gente tirou fotos em várias poses diferentes, em vários locais diferentes. E ficaria muito difícil da gente escolher todas aquelas fotos. Ele tirou assim, sem mentira, ele tirou umas... Aí ele deve ter tirado umas 200 fotos, nossa. E aí eu fui e falei, olha, vai ficar difícil a gente escolher, a gente tem que escolher uma foto só pro quadro. Ele foi e falou, não, olha, vocês escolhem a foto do quadro, que é a foto que eu dei para vocês. E aí as outras fotos, vocês escolhem, se tiverem fotos que vocês gostaram, você, né, separa as fotos que você gostaram ali, eu vou vender por um preço simbólico para vocês, eu não vou cobrar o valor de um ensaio de pré-wedding não, já que a gente tirou as fotos. Foi assim, foi realmente Deus que usou esse fotógrafo da forma que ele abençoou a gente, sabe? E ele foi e falou assim, aí vocês escolhem as fotos, escolhem ali a quantidade de fotos que vocês quiserem, que eu vou pensar num valor simbólico para poder... para vocês poderem me pagar e vocês ficam com a foto como sendo o ensaio de vocês. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, nós não temos muito dinheiro, o dinheiro que a gente tinha, né? Era o restinho que tinha sobrado lá do que o Senhor tinha provido. E aí, queridos, esse fotógrafo vendeu as fotos pra gente. A gente escolheu as fotos que a gente mais gostou. Ele vendeu as fotos pra gente por um preço assim de banana. Eu vou falar para vocês porque é para vocês entenderem como que o Senhor fez as coisas, como que o Senhor faz as coisas por nós. São coisas que você não consegue explicar assim no natural, você não consegue explicar humanamente falando como que Deus proveu uma coisa assim. Esse fotógrafo vendeu para nós cada foto a R$5. R$5. Fotos profissionais, externas, editadas já, com, né, efeito de Photoshop. Ele vendeu cada foto para nós a R$5. E aí nós tínhamos, se eu não me engano, R$200 na conta que havia sobrado. E era esse dinheiro para a gente poder comprar essas fotos. Foram fotos lindas, maravilhosas. Nosso ensaio foi perfeito. E foram as nossas fotos de pré-wedding. Ele entregou a gente poucos dias antes do casamento, algumas fotos, porque a gente fica, todo mundo quando alguém vai casar, gosta de ver as fotos de pré-wedding que a pessoa posta no Instagram, né, uns dias antes, dá aquela ansiedade. Então, assim, até isso o Senhor proveu. Vocês terem noção como que o Senhor fez todas as coisas? Nós não pagamos do nosso dinheiro, porque nós não tínhamos dinheiro, nada disso. Até o dinheiro para pagar as nossas roupas, até o dinheiro para pagar essas fotos que foram assim, a preço de banana, nem o quilo da banana hoje em dia é esse valor. Vocês têm noção de como que o Senhor faz as coisas? E assim, resposta de oração, de muita oração, o Senhor provendo tudo aquilo que mais do que a gente tinha pedido. Nós também ganhamos também, o Senhor nos abençoou com uma diária em um hotel para a gente passar a nossa lua de mel. Foi os nossos pastores, né? Pastores de casais, eles abençoaram a gente com uma diária no hotel, numa suíte presidencial maravilhosa, tinha até banheira de hidromassagem, para vocês terem noção de como que o Senhor faz as coisas, para a gente passar a nossa lua de mel, porque a gente ia sair da festa e a gente ia ir para casa, né? Mas não, até isso o Senhor pensou, olha para você ver, nós pecadores, nós nem merecíamos lua de mel, porque nós nem estávamos, né, antes de casar, nós não estávamos com a vida correta diante do Senhor.
mas até isso o Senhor proveu. E assim, nós ganhamos muitos presentes no nosso casamento, muitas coisas que a gente não tinha, igual eu falei com vocês, quando eu mudei, que eu fui morar sozinha, as coisas que eu tinha eram coisas usadas, né, que as pessoas me deram. Então, nós ganhamos muitos, assim, eletrodomésticos, assim, airfryer, ferro de passar, aspirador de pó, ganhamos roupas de cama, ganhamos jogos de panela, ganhamos muitas coisas que a gente não tinha. E o Senhor nos abençoou com tudo novinho, o Senhor nos abençoou, nós ganhamos muitos presentes. Para vocês terem noção, tem amigas minhas que fizeram festas de casamento assim muito maiores do que a nossa. A nossa festa tinha poucos convidados, não eram muitos convidados, mas mesmo assim, nós ganhamos muitos presentes, e presentes bons. Nós ganhamos, assim, jogo de louça, né, de pratos, de xícara, né, conjunto de louça, que é muito caro. Nós ganhamos muitos presentes bons, porque foi a mão do Senhor que estava estendida sobre nós. E também não tem aquelas gravatinhas que eles fazem em casamento. O nosso pastor teve a ideia de passar no nosso casamento pedindo contribuição para os convidados. Então, eles fizeram aquela gravatinha para nos abençoar. E, assim, arrecadaram dinheiro, gente, na gravatinha, que eu nunca imaginava que a gente ia ganhar esse dinheiro, a gente ia ter todas essas coisas, tudo que o Senhor proveu, assim, nos mínimos detalhes, tudo que o Senhor proveu. E nós ainda ganhamos um dinheiro, nós somos abençoados com esse dinheiro no nosso casamento. Assim, os convidados contribuíram com valores, eles nos abençoaram mesmo. E esse dinheiro que nós somos abençoados na gravata do nosso casamento, nós compramos outras coisas que a gente não tinha. Por exemplo, a gente não tinha mesa, a gente comia, né, numa mesinha de plástico que eu tinha ganhado quando eu mudei. Então, assim, nós não tínhamos mesa, nós compramos mesa, nós não tínhamos armário para poder guardar algumas coisas, nós compramos com esse dinheiro da gravata que nós fomos abençoados. E até mesmo a lembrancinha para os nossos convidados, a lembrancinha para o nosso casamento, né? Até isso a gente ganhou. O Senhor usou uma tia minha para poder nos abençoar, ela me deu as lembrancinhas, então nós fizemos. A minha tia gosta de mexer com essas coisas, e aí a gente fez as lembrancinhas, assim, com um bilhetinho, né? Ai, tudo muito lindo, assim, um casamento que parece que tinha sido planejado há muito tempo, mas não tinha sido planejado por nós, mas já tinha sido planejado pelo Senhor. Tudo já estava detalhado, planejado pelo Senhor. Então, assim, nós somos muito abençoados em tudo no nosso casamento. Tudo o Senhor proveu. Absolutamente tudo. O Senhor nos abençoou de uma forma milagrosa, de uma forma poderosa. Então, esse testemunho é para dizer para você que o Senhor, ele ainda faz, ele ainda realiza sonhos. Se você está aí, talvez numa situação igual a gente estava antes, que está morando junto, que está noivo, e talvez não está com a vida correta diante do Senhor, não está com a vida no altar do Senhor, mas você quer sair dessa situação, você quer sair do pecado, você quer consertar a sua vida com o Senhor, busque ao Senhor, ore ao Senhor, porque da mesma forma que Ele fez na nossa vida, da mesma forma que o Senhor nos abençoou com todas essas coisas que eu contei a vocês aqui, da mesma forma que o Senhor nos abençoou com todas essas coisas grandiosas que o Senhor fez, da mesma forma que Ele fez para nós, Ele pode fazer por você. Busque a Ele, ore ao Senhor, peça ao Senhor, coloque os seus sonhos, coloque aquilo que mais queima no seu coração, aquilo que você mais deseja diante do Senhor. Aquela situação, talvez não é nenhum casamento, talvez tenha algo que você quer que o Senhor provê para você, a realização de um sonho, que você não tem condição, que você não tem recurso, mas escolha buscar primeiro o reino do Senhor, escolha primeiro estar com a sua vida correta diante do altar do Senhor, e muito mais Ele vai fazer por vocês, mais do que Ele fez por mim. Eu tenho certeza que vocês vão voltar nesse vídeo aqui e vão testemunhar: olha, Malu, um dia eu vi o seu testemunho, um dia eu vi o vídeo do seu testemunho e o Senhor reavivou a minha fé, eu busquei, eu orei e o Senhor fez aquilo que muito mais do que eu pedia, muito mais do que eu imaginava, muito mais do que eu pensava, porque eu creio que o Senhor faz.
E o Senhor me pediu para gravar esse vídeo aqui. Não é à toa, não é por acaso, não é por coincidência, não existe coincidência com o Senhor. Se o Senhor te trouxe até aqui nesse vídeo, é porque Ele quer falar com você, é porque Ele quer falar no seu coração, é porque o Senhor quer te dizer: eu ainda faço, eu ainda realizo sonhos, eu ainda envio providências, eu ainda sou o Deus que provê quando você não tem nenhum recurso, quando você não tem dinheiro, quando você não tem como pagar, quando as suas mãos não têm capacidade para fazer, para realizar os seus sonhos. Eu sou o Senhor que chego com providência, com provisão e faço muito mais do que você tem pedido, muito mais do que você tem imaginado, muito mais do que você tem pensado. Então que esse testemunho, ele sirva para poder reavivar a sua fé, ele fale fortemente no seu coração e que você comece a buscar o Senhor, para que você possa contemplar aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. A partir do momento que você vê esse testemunho, você vai começar a buscar o Senhor. Seus sonhos vão ser reavivados. O Senhor vai começar a queimar no seu coração aquilo que Ele quer fazer por você. E grandes coisas o Senhor vai fazer por você. Grandes coisas o Senhor vai fazer. Eu creio. Então, creia. Somente creia. Porque o mesmo Deus que fez por mim, Ele é capaz de fazer muito mais por vocês. Se vocês querem que eu conte outros testemunhos da minha vida, de coisas que o Senhor fez na minha vida, deixe seu comentário aqui abaixo que eu posso trazer esse testemunho em outros vídeos para vocês, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, se você está chegando aqui agora, eu tenho muitos testemunhos de coisas que o Senhor faz na minha vida e de coisas que o Senhor ainda está fazendo, de coisas que o Senhor vai fazer. Eu espero que o Senhor tenha falado grandemente com você, fortemente com o teu coração, através desse testemunho. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor realize os seus sonhos, os sonhos do seu coração, assim como o Senhor realizou o meu. Fiquem com Deus, que o Senhor te abençoe e até um próximo vídeo.